Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração a Jesus no tabernáculo, que foi composta por Santa Teresinha do Menino Jesus, no dia 16 de julho de 1895. Ó Deus escondido na prisão do tabernáculo, com alegria retorno para junto de vós todas as noites, a fim de agradecer as graças que me destes e implorar o perdão para as faltas que cometi ao longo do dia, que como um sonho já passou. Ó Jesus, como ficaria feliz se tivesse sido bem fiel, mas ai de mim, muitas vezes, à noite sinto-me triste, pois percebo que poderia ter correspondido melhor às vossas graças. Se estivesse mais unida a vós, se fosse mais caridosa com minhas irmãs, mais humilde e mais mortificada, encontraria menos dificuldade para me entreter convosco na oração. No entanto, ó meu Deus, bem longe de mim de desanimar à vista de minhas misérias, venho a vós com confiança, lembrando-me de que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os enfermos. Suplico-vos então que me cureis e que me perdoeis. E eu, Senhor, lembrarei que a alma a qual mais perdoastes deve também vos amar mais do que as outras. Ofereço-vos todas as batidas do meu coração, como outros tantos atos de amor e reparação, e os uno aos vossos méritos infinitos. Suplico-vos, ó meu divino esposo, que sejais vós mesmo o reparador de minha alma, que exerçais vossa ação em mim, sem considerar minhas resistências. Enfim, já não quero ter outra vontade senão a vossa. E amanhã, com o auxílio da vossa graça, recomeçarei uma nova vida, em que cada instante será um ato de amor e de renúncia. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santos Luís e Zélia Martã, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, então nos reunimos nesta noite para começar um caminho onde nós vamos conhecer um pouco da história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então nós vamos fazer isto, nossa pretensão, em 4 encontros durante esse mês de agosto. É claro que, inicialmente, para nós começarmos a falar sobre Santa Teresinha, é importante que, em primeiro lugar, nós citemos uma bibliografia, isto é, textos que vão nos ajudar a mergulhar, conhecer Santa Teresinha. O primeiro, evidentemente, é a história de uma alma, né, que é, por excelência, a obra-prima de Santa Teresinha. Quando completou-se 100 anos de canonização, né, de Santa Teresinha, melhor, não 100 anos de canonização, não, o centenário da sua morte, em 1996 para 97, foi publicada esta obra, né, que é chamada de Obras Completas pela editora Paulus, que ela traz todas as obras de Santa Teresinha. Traz lá a história de uma alma, que é a principal. Depois, Santa Teresinha escreveu bastante, porque ela escrevia teatros, né, para as irmãs do Carmelo. Então, no momento que no Carmelo tem um momento que se chama vida monástica, né, o recreio. Então, Santa Teresinha escrevia teatros para as irmãs no Carmelo. Também ela escrevia poesias, cartas com quem ela dirigia espiritualmente, seminaristas, padres, outras irmãs, as próprias irmãs dela, família. Então, os escritos de Santa Teresinha basicamente são esses, né? Tem algumas recriações piedosas, que
também foram escritos por Santa Teresinha. Mas é claro que a principal obra, que alguns podem ter adquirido separado, é a História de uma Alma, que é, vamos dizer assim, se nós formos pegar Santo Tomás de Aquino, a obra primordial de Santo Tomás de Aquino é a Suma Teológica, dentre muitas obras que Santo Tomás escreveu. Se nós formos pegar Santa Teresa de Jesus, a maior obra é o Castelo Interior, as 7 Moradas. Se nós formos pegar São João da Cruz, é a Noite Escura, que é a sua obra principal. Em Santa Teresinha, então, nós poderíamos dizer que a suma de Santa Teresinha é a História de uma Alma, né? E aqui a História de uma Alma, ela, na verdade, não foi um livro que Santa Teresinha escreveu. A História de uma Alma é a compilação, é a união de alguns manuscritos. Tanto que, se vocês forem a História de uma Alma, ela está dividida em 3 manuscritos. O manuscrito A, o manuscrito B e o manuscrito C, que são momentos diferentes em que Santa Teresa escreveu. O manuscrito A ela escreve em 1895, e os outros 2 manuscritos, o B e o C, ela vai escrever praticamente no último ano da sua vida, que é setembro de 1896 até setembro de 1897, quando ela vai falecer, né? Então, o manuscrito B e o manuscrito C é o último ano da vida. O manuscrito A foi em 1895, então ainda Santa Teresinha tinha 2 anos pela frente. Por isso que você percebe uma diferença muito grande. Porque o primeiro manuscrito foi uma irmã que chegou e pediu para ela que ela contasse um pouco da vida dela. Porque assim, dentro da vida religiosa, quando uma freira está prestes a morrer, ela deixa uma espécie de uma carta testamentária. Ou seja, aquilo que a freira viveu ao longo dos anos dentro do mosteiro ou do Carmelo, e ela descreve ali um pouco do que ela experimentou. Então ela precisava escrever isto, essa espécie de carta testamentária, contando um pouco da sua vida. Então você vai observar que o manuscrito A é quando Santa Teresinha vai discorrer sobre, na verdade, um pouco da sua vida, um pouco daquilo que foi todo o seu itinerário. O manuscrito B e o C são parte, o B, de um retiro que ela fez espiritual, e a madre pediu que ela escrevesse, contasse o que foi esse retiro. Então ela vai contar a experiência dela no retiro, manuscrito B. E o manuscrito C é praticamente a última parte da vida dela, que vai se dar quase em 1897, né? Que é a oferta do amor misericordioso a Jesus. Tudo isso nós vamos falar ao longo dos textos. Então, só para entender e contextualizar, que a História de uma Alma não é um livro que Santa Teresinha escreveu para falar sobre vida espiritual. É a história da sua alma, que na verdade não foi contado numa vez só, foi repartido, né? Foi pedidos de madres para ela que escrevesse e contasse sobre a história de uma alma. Nós vamos usar a História de uma Alma, mas não sei se hoje nós vamos conseguir falar alguma coisa dela. Por quê? Porque eu quero apresentar inicialmente, além da História de uma Alma, essa outra obra que é uma biografia completa de Santa Teresinha, né? Que é um dominicano, um carmelita que escreveu sobre Santa Teresa de Jesus. Essa aqui é a biografia mais completa que nós temos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Inclusive foi publicado pelas edições Loyola, né? Então, eu tenho uma outra obra dessa, quem sabe eu possa sortear, porque eu ganhei 2 da Loyola, eles me mandaram. Eu tenho uma que está fechada. Quem sabe, quem participar com perseverança, a gente pode sortear no último dia uma obra dessa aqui, e vamos ver quem vai ser o ganhador, né, dela. Depois o padre Filipão, que é um outro sacerdote muito renomado, escreveu essa obra sobre a doutrina espiritual de Santa Teresinha, que inclusive foi publicado pela editora Magnificat, que é uma editora nova aqui no Brasil, eu acho que ela é de Goiás, e tem publicado bons textos aqui no Brasil. Então ele publicou essa obra sobre a doutrina de Santa Teresinha. A principal doutrina de Santa Teresinha, então, é a Pequena Via. Nós vamos falar sobre isso. E depois não tem como falar de Santa Teresinha sem citar esse carmelita, o Frei Maria Eugênio. O Frei Maria Eugênio é um carmelita. Ele
inclusive escreveu muito, é o que mais escreveu, né, nos últimos anos sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, sobre a espiritualidade mesmo de Santa Teresinha. E ele publicou essa obra Quero Ver a Deus, e uma parte dessa obra ele se dedica a falar de Santa Teresinha. Fala de São João da Cruz e de Santa Teresa também, né, os carmelitas. E então ele fala também, nós vamos citar essa obra. Então vamos partir do começo. Onde começa tudo na vida de Santa Teresinha? Tudo começa então com a família Martã, né? Nós temos aqui a graça de termos os pais de Santa Teresinha, né, santos, e o próprio autor, né, ele recorda que o grande prodígio de Teresinha é o fato de ter os pais prodigiosos, né? O lar de Santa Teresinha favoreceu a santidade de Santa Teresinha. Então, a primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre essa pequena menina. Então, quando nasceu Santa Teresinha? Dia 2 de janeiro de 1873. Esse é o dia do seu nascimento. Nós completamos há pouco tempo 150 anos do seu nascimento, né? Então, esse é o dia do seu nascimento. Ela é a nona filha do casal Martã, é a caçulinha. Então, foi a última filha que o casal teve. E ela foi batizada no dia seguinte. Ela nasceu no dia 2 de janeiro. No dia 3 de janeiro, ela já foi batizada às 10 horas da manhã. Então, poucas horas depois do seu nascimento, seus pais já levaram Santa Teresinha para as fontes batismais. Esse zelo não foi só com Santa Teresinha, foi com todos os filhos. Havia uma cultura muito importante lá, sobretudo no século XVI, XVII, XVIII até o XIX, da necessidade rápida de batizar, porque compreendiam o valor do sacramento do batismo, que confere a vida divina, confere a vida da graça. Então as pessoas imediatamente iam às fontes do batismo levar seus filhos para receber a graça. Nós sabemos que seus pais, Luís e Zélia Martã, Luís era relojoeiro e Zélia era rendeira. Ela trabalhava com rendas. Então vamos falar um pouquinho das filhas, dos outros filhos do casal Martã, né? Que são 9 ao todos. A primeira filha que nasceu foi a Maria Luísa. Então, logo que eles se casaram, eles demoraram um pouco para ter filhos, porque eles tinham feito um voto de castidade. Prometeram viver o celibato, porque São Luís queria ser padre, Zélia queria ser freira. Se encontraram um dia numa ponte. Ali se apaixonaram. Zélia disse: esse é o amor da minha vida. 3 meses depois se casaram, no dia 12 de julho, numa igreja, à meia-noite, porque não tinha ninguém no casamento. Eles não queriam ninguém para a festa de casamento deles, queriam somente a graça do sacramento. Buscaram viver a castidade. Aí, depois de um tempo, foram procurar um sacerdote, e o sacerdote orientou que eles deviam se abrir à vida, eles deveriam ser generosos. Depois que eles entenderam isso, então, de fato, o casal Martã se abriu generosamente à vida e tiveram 9 filhos. Então, a primeira filha vem em 1860, a Maria Luísa, que é a primeira filha do casal. Depois, a segunda filha é a Maria Paulina, que nasce 2 anos depois. Depois veio a terceira filha, que é chamada de Leônia. A Leônia, inclusive, ela é uma das que está em processo de beatificação. A Leônia foi a única irmã das meninas, né, das 4, eram 5 meninas, melhor dizendo, 4 foram para o Carmelo. Foram ser religiosas carmelitas seguindo a regra de Santa Teresa. A Leônia, ela foi para a congregação de São Francisco de Sales, que é as Visitandinas. Então foi a única que seguiu um outro caminho, as Visitandinas. Depois, a quarta filha foi a Maria Helena. Essa já passou bastante dificuldades porque ela não conseguiu amamentar, essa quarta filha, porque Zélia já tinha descoberto, então, um pequeno caroço no seu seio. E isso acabou gerando bastante dor,
para a família uma suspeita do câncer. Então, ela foi obrigada, nessa circunstância, a se separar um pouco dessa filha por conta para iniciar um tratamento. Depois, a quinta filha foi a Maria José, que nasceu em 66. Também essa foi entregue a uma ama de leite, porque Zélia já estava com dificuldades de amamentar novamente. O sexta filha, foi outra Maria José. Por quê? Porque a quinta filha faleceu, né? Aí veio uma outra filha que eles deram o nome de Maria José também. Depois, a sétima filha foi a Maria Celina. Essa daqui vai ser um grude de Santa Teresinha. Vocês vão, se forem ler a história de uma alma, vai ver que Santa Teresinha vai citar ela constantemente, porque Santa Teresinha era muito grudada na Celina. Depois, a oitava filha é Maria Melânia Teresa. Essa também vai morrer. Recebeu o batismo e logo depois morreu. E por fim, a nona filha é a Teresinha do Menino Jesus. O nome dela, né, é Maria Francisca Teresa Martã. Depois de Jesus, ela vai receber como nome religioso, né, e da Sagrada Face também. Mas o nome dela era Maria Francisca Teresa Martã. Esse é o nome de Santa Teresinha. Vamos falar então desta menina. Um pouco antes da chegada de Santa Teresinha, lembra que ela nasceu em 1873. Em 1872, quando Santa Zélia descobriu a gravidez, São Luís não estava em casa. Ele estava fazendo uma viagem, porque por conta de ser relojoeiro, ele fazia muitas viagens a Paris. E ia então para comprar, para fazer negócios, e voltava. Nesta vez, ele ia ficar por um tempo fora de casa, e ela, estando grávida, resolveu escrever uma pequena cartinha para deixar, quando São Luís chegasse de viagem, ele pudesse ler. E ela diz assim, essa é a carta de Santa Zélia: devo anunciar um grande acontecimento que se dará provavelmente no fim do ano, mas no momento só interessa a mim e ainda não dá alegria a ninguém. No entanto, eu ficaria muito contente se soubesse que poderei educar esse pobre serzinho que virá a instalar-se em nossa casa. Este não irá embora daqui enquanto ele e eu estivermos vivos, porque ela já tinha acabado de perder uma filha, né? Estou melhor que da última vez. Tenho bom apetite e nunca sinto febre. Tenho esperança de que essa criança virá bem. A infelicidade não bate sempre à mesma porta. Enfim, que a vontade de Deus seja feita. Depois, quando estava próximo do nascimento de Santa Teresinha, ela escreve: agora estou esperando meu anjinho todos os dias e estou muito perplexa, pois ainda não encontrei a ama de leite. Então, ela precisava de uma ama de leite para alimentar Santa Teresinha. Vi várias, mas que me convinham muito imperfeitamente, e meu marido nunca se decidiu a contratar uma. Não é pelo preço, é porque temos medo de introduzir em nossa casa pessoas pouco convenientes, como são em geral todas as nutrizes de hoje. Então, veja, olha, no século XIX, Santa Zélia estava preocupada de introduzir uma pessoa dentro de casa, porque as pessoas são inconvenientes, diz ela, né? Então, eu vou botar uma pessoa dentro da minha casa, então, não é por causa do dinheiro que eu tenho que pagar para ela, é porque eu não sei se vai ser conveniente colocar uma pessoa aqui dentro de casa. Se o bom Deus me desse a graça de poder amamentá-la, seria um prazer para mim. Eu amo crianças, amo até a loucura. Nasci para tê-las, mas logo chegará o tempo em que isso vai acabar. Completarei 41 anos no dia 23 deste mês. É a idade em que se é avó. Provavelmente não vos escreverei antes do nascimento do meu bebê. Tenho esperança de que isso acontecerá pelo Natal. Estou contando que serei eu que vou-lo anunciarei. Depois, aqui daí tem um relato da alegria dela, dizendo da chegada de Santa Teresinha, como foi, de fato, um sorriso de Deus na sua vida, né? O nascimento daquela pequena criança que veio só trazer alegria. Claro que depois ela diz aqui que recorrer à mamadeira
para alimentar Santa Teresinha, porque ela não queria mesmo nenhuma ama de leite. Depois ela vai encontrar uma mulher que vai poder amamentar a Teresinha. Só que desde o princípio, logo, assim, praticamente com 15 dias do seu nascimento, Santa Teresinha já teve uma inflamação no intestino. E isso causou muito sofrimento. Até ela diz aqui, olha, essa criança gritava de fazer dó. Gritava à noite de fazer dó. Daí ela diz aqui, a pequena não é difícil durante o dia, mas à noite nos faz pagar caro. Teresinha dava trabalho desde pequenininha. Então ela faz pagar caro pelo seu dia tranquilo. Então de dia ela estava de boa, à noite os pais pagavam caro. Ontem à noite fiquei com ela nos braços até 11h30. E você imagina, no século XIX o povo não dormia meia-noite, né? No século XIX a sociedade é completamente diferente. 7h30 da noite, esse horário o povo já estava indo dormir, já tinha jantado, todo mundo recolhido. Então ir até 11h30 da noite, de fato. Ontem à noite fiquei com ela até 11h30 e não aguentava mais de cansaço. Felizmente, ela dormiu. A criança se chama Teresa, como a última que tive. Todo mundo me diz que ela será bonita. Ela já está rindo. Percebi pela primeira vez na terça-feira. Acreditei que estivesse enganada, mas ontem não era possível duvidar. Ela olhou para mim com muita atenção. Depois me deu um sorriso maravilhoso. Enquanto eu a levava, notei uma coisa que nunca sucedeu com meus outros filhos. Quando eu cantava, ela cantava comigo. Então, Teresinha tinha já algo diferente das outras meninas, que a própria Zélia percebe, né? E ninguém podia acreditar naquilo. Ela já sussurrava, cantando com a mãe. Depois, nós temos aí o processo dos 3 primeiros anos de Santa Teresinha. Vai sofrer bastante com esta inflamação, que vai durar até praticamente 3 anos. Santa Zélia conta a alegria que era de Santa Teresinha ficar junto de Celina. Depois eu vou contar mais à frente alguns episódios de Celina e Teresinha. Celina vai levar cada pancada de Santa Teresinha assim, bem engraçado, porque Celina fazia cada pergunta para Santa Teresinha e Teresinha respondia na lata. Mas isso mais quando elas já eram religiosas, né? Que você vai falar assim, nossa, Celina parece que era uma irmã assim, que Teresinha não gostava muito. Pelo contrário, as duas se davam muito bem. E é por isso que Santa Teresinha tinha tanta sinceridade com a sua irmã. Então ela morria de rir com a Celina, porque a Celina era de fato uma irmã muito engraçada. Um fato que vai mexer profundamente com Santa Teresinha é o fato que marcará a sua história definitivamente, que será aos 4 anos de idade, né? Do qual quero contar rapidamente aqui para a gente poder... Aos 4 anos de idade, então, Santa Teresinha vai perder sua mãe, Santa Zélia, né? Basicamente, isso aconteceu em 1877. Lembra que ela nasceu em 73? Em agosto de 1877, Santa Zélia vai falecer. Mais precisamente no dia 28 de agosto de 1877, que ela teve uma hemorragia fatal, e essa hemorragia, de fato, levou Santa Zélia à 00:30. Só que como Santa Teresinha e a Celina eram as mais novas, elas não estavam junto com o pai e com as outras irmãs. Então as outras irmãs viram os últimos suspiros da mãe, mas Teresinha e Celina não estavam juntas. Quando no dia seguinte, Teresinha acordou e aí foram contar para Santa Teresinha que sua mãe havia falecido, isso foi um evento traumático. De fato, se você pegar dos 4 anos até os 14 anos, Santa Teresinha vai dar bastante trabalho. Não que não tenha dado antes, né? Mas ela vai dar muito trabalho dos 4 até os 14 anos. Aos 14 anos, nós vamos chegar lá em 1896, que é um ano crucial na vida de Santa Teresinha, que vai ter uma virada na vida dela. Que, para quem lê os manuscritos, B e C vai entender essa mudança. No manuscrito A, ela conta, num trecho, o que foi o dia da morte da mãe. Aqui eu leio para vocês o que foi o impacto da morte da sua mãe. No dia da morte de mamãe, ou no dia seguinte,
Papai me tomou em seus braços, dizendo-me: vem beijar pela última vez tua pobre mãezinha. Sem dizer palavra, aproximei meus lábios da fronte de minha mãe querida. Não me lembro de ter chorado muito. Não falava a ninguém dos sentimentos profundos que experimentava. Olhava e escutava tudo no silêncio. Ninguém tinha tempo de ocupar-me de mim. Assim, via muitas coisas que teriam querido ocultar-me. Uma vez, achei-me em face da tampa do caixão. Então, ela ficou parada lá na tampa do caixão, olhando a face dela. Detive-me a considerá-lo durante muito tempo. Jamais tinha visto um, mas eu compreendi. Imagina uma criança de 4 anos parando na frente de um caixão. Ela nunca tinha visto um caixão. Ela parou diante do caixão, viu a tampa do caixão e ficou parada olhando a tampa do caixão. Não compreendia o que era aquilo. Eu era tão pequena que, apesar de mamãe ser de baixa estatura, eu era obrigado a levantar a cabeça para ver o alto do caixão. E ela me parecia muito grande. Aquilo foi muito triste. Esses instantes, como eu disse, vão permanecer gravados na sua memória. Depois ela conta como foi as exéquias, o dia 29, que foi o dia seguinte do falecimento da sua mãe. No dia que a igreja benzeu os despojos mortais de minha mãezinha, o bom Deus quis dar-me outra sobre a terra. Por quê? Porque ela vai adotar a segunda irmã como mãe, que é a Paulina. Então a Paulina, que é a segunda irmã, ela vai dizer: você vai ser minha mãe. Porque daí as mais novas, a Celina, foi lá e falou que a Maria, a primeira, seria a sua mãezinha. Aí ela foi e catou a Paulina: você vai ser minha mãe. E ela diz assim: a Luísa estava presente, né, que é a mais velha, e olhou para Celina e disse que seria sua mãe. Então Celina lançou-se nos braços de Luísa e disse: pois bem, serás minha mãe. E eu, nesse mesmo tempo, voltei-me para minha irmã Paulina e disse: vós sereis minha mãe. Como se o futuro já tivesse rasgado seu véu, lancei-me nos braços clamando: pois bem, Paulina será minha mãe, a minha mamãe. E de fato Paulina vai ocupar o lugar de Santa Zélia, porque é ela que vai cuidar de Santa Teresinha. O problema é que daí 4 anos mais tarde, a Paulina vai para o Carmelo. E aí isso vai causar um impacto em Santa Teresinha, que é uma segunda perda, porque ela colocou Paulina como mãe e a Paulina vai para o Carmelo. Quando Paulina vai para o Carmelo, vai ser outro luto para ela, que perdeu a sua irmã. Então, de fato, esses primeiros anos de Santa Teresinha são anos de luto, de perdas, que marcam profundamente, que vão gerar escrúpulos, vai gerar uma hipersensibilidade muito grande, porque ela já era sensível, o lar favorecia isso, a sua hipersensibilidade vai ser dobrada, e tudo isso vai gerar muito sofrimento, porque o que é às vezes dramático, para Santa Teresinha é 10 vezes mais dramático. E isso mesmo ela conta no manuscrito A, como isso causava para ela muita dor. Então depois, quando a gente for entrar na outra parte, nós vamos falar desse processo de conversão, que ela mesma intitula, que vai ser a minha completa conversão. Quando a gente fala de uma conversão de Santa Teresinha, não que Santa Teresinha, antes dessa conversão, fosse uma menina que fizesse coisa errada. Existem alguns teólogos que dizem que muito provavelmente Santa Teresinha não tenha cometido um pecado mortal durante sua vida. Então, a gente pensa assim: nossa, a primeira conversão de Santa Teresinha, a gente acha, nossa, ela devia ser... Não, ela era uma criança hipersensível, que fazia com que ela tivesse uma sensibilidade muito grande, de tal modo que ela chorava por tudo. E o choro dela, como Santa Zélia descreve, era dobrado, né? Se ela tinha que chorar por uma coisa, então ela chorava mesmo. E ali ela mergulhava no lamaçal do sofrimento. Por quê? Haja vista que também os seus pais eram tremendamente protetores. Você pega um São Luís, ela vai descrever São Luís assim de uma maneira magnífica. Aquele homem
A gente se encanta, se apaixona pela forma como Santa Teresinha vê São Luís. Se você olhar São Luís com o olhar de Santa Teresinha, você se apaixona, porque era um modelo. Santa Teresinha via Deus naquele homem, tanto que a confiança que ela vai se lançar na pequena via, ela é dada justamente pela figura do seu pai, porque ela vê Deus como ela via seu pai. Eu falei disso numa das catequeses, né, já anteriores, como o relacionamento com os nossos pais tem impacto na nossa relação com Deus. Quando a gente fala Deus Pai, automaticamente a nossa psique humana reporta a figura do nosso pai. Então, se você teve um pai cruel, talvez você tenha uma imagem de Deus cruel. Se você teve um pai bom, carinhoso, afetuoso, você vai ter uma imagem de Deus pai que protege. Se você teve um pai que o abandonou, você pode ter um reflexo na relação com Deus de um pai que abandona. Olha, Deus me deixou, me relegou ao ostracismo e eu estou lascado aqui nessa vida. Então, a imagem do pai, ela tem impactos na nossa vida espiritual. E isso teve na vida de Santa Teresinha. A sua relação para com o pai era extraordinária. Ela dizia assim que eu não preciso ler a história dos santos para perguntar como os santos rezam. Basta que eu olhe o meu pai, porque eu sei como os santos rezam. Na casa da família Martana, eles tinham uma gruta no fundo, um oratório, e lá São Luís rezava todos os dias. E Teresinha via seu pai rezando. Então, ela, ao ver o testemunho de seu pai, na vida de oração, se encantava com o seu jeito, né? Muito bem, então essa é uma pequena introdução inicial à vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Agora eu passo para o segundo ponto, para que a gente possa então falar um pouco então da sua genialidade. Então, feito uma breve introdução da sua vida, alguns momentos, o que mais nos interessa não é tanto saber a vida de maneira biográfica, né? Se alguém quiser, compre o livro, leia, né? Estude. A nossa intenção é mostrar o gênio que é Santa Teresinha. Por quê? Primeiro ponto, o Papa Pio X disse que Santa Teresinha, e olha que Santa Teresinha nem tinha sido beatificada e nem canonizada quando Pio X disse isso. Ele disse que ela é a maior santa do século XX. É um gênio. Os papas que vieram depois dele, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I não sei, mas João Paulo II, Bento, Francisco, todos citaram Santa Teresinha. Tanto que foi o Papa São João Paulo II que declarou Santa Teresinha doutora da Igreja. Quando o Papa João Paulo II declarou Santa Teresinha como doutora, todo santo que é declarado doutor da Igreja, são pouquíssimos santos, nós temos aí em torno de 42 santos, né, do rol que são declarados doutor. É muito difícil para um santo ser declarado doutor. Nós temos 4 mulheres que são doutoras da Igreja: a Teresa de Jesus, a Catarina de Sena, a Santa Teresinha do Menino Jesus e a última que foi canonizada e declarada pelo Papa Bento XVI em 2013. Agora não me vem o nome dela. Foram os únicos 4 santas. Então, ele declara uma santa doutora, e ao mesmo tempo que ele a declara santa, a doutora, ele dá um título do seu doutoramento. Por exemplo, você pega o São Tomás de Aquino, ele foi declarado doutor da Igreja Universal. Então, de todos os assuntos em teologia, Tomás é o gênio. Santo Agostinho foi declarado doutor da graça, porque ninguém melhor do que ele escreveu sobre a graça. Um pecador, um lixo, um miserável, sabe o que é a graça e o poder que a graça tem de transformar. O Santo Antônio de Pádua, por exemplo, declarado doutor da Igreja, ele foi declarado porque ele é a arca do testamento. De tal modo que o Papa Bonifácio dizia que se perdêssemos o Novo e o Antigo Testamento, Santo Antônio seria capaz de reescrever a Sagrada Escritura, porque ele sabia a Bíblia de cabeça. Então, para você ver, a arca do testamento, ele é o guardião do testamento. E Santa Teresinha?
ela recebeu o título de doutora da ciência do amor. Santa Teresa d'Ávila recebeu o título de doutora da oração. Se você quer aprender com uma oração, a mestra de oração é a doutora Santa Teresa de Jesus. Mas Teresinha é a doutora da ciência do amor, ou seja, Teresinha entendeu a chave da ciência do amor. Mas é assim, é assustador dizer isso, né? Porque você fala, mas como que uma menininha de 24 anos, que não foi teóloga, que nunca fez teologia, uma menininha que vive, uma freira que viveu no Carmelo, possa ser declarada doutora da ciência do amor, que compreendeu o que significa o amor. É aquilo que está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o hino da caridade que São Paulo descreve. Ela é a doutora dessa ciência. Não existe o que o Papa está dizendo. Ninguém melhor para falar sobre o amor do que ela. É forte. Mas aí todo mundo, você pode inicialmente dizer assim, meu Deus do céu, acho que eu exagero. Mas quando você vai para a história de uma alma, e não é a primeira leitura, numa segunda, numa terceira ou numa quarta leitura, você entende o que São João Paulo II quis declarar. Você entende que naquela menininha Deus quis fazer grandes coisas. E de maneira genial. Que ela entendeu o que de fato significa isso. A história de uma alma, no manuscrito A, se alguém tiver aí o livro, ela inicia dizendo bem assim, ó. Então, na verdade, é um pouco ela vai contar aqui nessa primeira parte a história dela, né? Então é uma biografia de Santa Teresinha. E ela começa dizendo assim, olha: dedico à reverenda Madre Inês de Jesus. Quem é Madre Inês de Jesus? É a Paulina, que era a sua superiora. Então a Paulina, que foi para o Carmelo, ficou freira, que deixou a Teresinha, agora é superiora dela. Então ela escreveu esse manuscrito A dedicando a ela. Então ela falou, e por que ela resolveu escrever? Ela diz aqui, olha: é a vós, minha querida mãe. Então ela se dirige sempre a Paulina como mãe. A vós que sois duplamente minha mãe, que venho confiar a história de minha alma. No dia em que me pedistes para o fazer, pareceu-me que isso dissiparia meu coração, ocupando-o consigo mesmo, mas depois Jesus me fez sentir que lhe deixaria contente, obedecendo simplesmente. Então, quando a Paulina pediu, olha, escreva sobre você, ela ficou incomodada, porque ela falou assim, eu vou contar sobre mim, parece que eu estou me enchendo, eu estou me sentindo. Então eu não queria escrever sobre mim, eu queria escrever sobre outras coisas, mas vou escrever por um ato de obediência, porque isso agrada mais Jesus do que escrever sobre mim. Então ela fez por obediência. Olha o que é a obediência. Obediência é fazer aquilo que eu não gosto, não estou incomodado, mas porque ela me pediu, a superiora me pediu, eu vou fazer. Aí ela começa a contar um pouquinho das almas que são privilegiadas por Deus, né? Porque daí ela vê que tem almas assim que Deus dá privilégios especiais. Durante muito tempo, perguntei-me por que o bom Deus tinha suas predileções. Por que Deus tem seus preferidos? Por que Deus escolhe algumas almas que não recebem o mesmo grau de graça? E de fato, gente, por que Deus tem prediletos? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Por que Deus não olha para mim, olha para o vizinho? Por que Ele concede graças para aquela pessoa e não concede para mim? Por que Ele deu para Nossa Senhora a graça de ser imaculada e não deu para mim também? Imagina se eu fosse imaculado, eu não cometeria nenhum pecado grave, não cometeria nenhum pecado venial, não teria nenhuma desordem. Por que Ele não me fez assim? Por que Ele deu para Nossa Senhora? Aí você olha para outros santos, né? Por que Ele deu aquela valentia para Santa Joana d'Arc, de queimar o seu corpo nas chamas? Por que Ele deu a valentia para os apóstolos de morrerem tudo na cruz e eu não tenho essa mesma valentia? Por que alguns recebem graças e outros não? Causava-me espanto vê-lo prodigalizar favores extraordinários a santos que o ofenderam
Você pega um Agostinho, olha o que ele fez com ele. Ofendeu a Deus e depois Deus vai lá e encharca ele de graça. Pega um São Paulo, vai lá, mata Estevão. E depois Deus enche de graça. Por quê? Alguns que ofendem a ele, depois ele vai dar graça. E é nós que estamos aqui sendo fiéis, cumprindo certinho, ele não enche de graça. O caldeirão dos outros é sempre cheio, o meu sempre vazio. E aí ela cita aqui, olha São Paulo, olha Santo Agostinho, e a quem forçava a dizer, a receber muitas graças. Ou ler a vida dos santos, que nosso Senhor quis acariciar desde o berço até o túmulo, não deixando a sua passagem nenhum obstáculo que os impedisse de se elevar, e prevenindo suas almas com muitos favores, que elas não podiam manchar o brilho imaculado da sua veste batismal. Quem dera, né, gente? Se nós tivéssemos recebido de Deus o privilégio de não manchar a nossa veste batismal. Mas quantas vezes nós já manchamos, né? Você lembra aquela veste batismal? No dia do seu batismo você foi lavado no sangue de Cristo. Você ficou igual a Jesus na transfiguração. O texto diz lá, né? Que nenhuma mulher poderia alvejar as suas vestes daquele jeito. Estavam tão brancas. É de uma alvura, de uma brancura tremenda. Mas depois a gente cai no lamaçal, suja, vem para o confessionário, lava, vai, suja de novo, vai para o confessionário, lava, depois suja de novo. Nós vamos chegar lá no céu e vamos dizer assim, ó, Senhor, está aqui, está tudo arrebentado essa veste batismal, está uma vergonha, né? Porque, meu Deus do céu, eu só vou entregar um trapo para o Senhor no fim da vida. Eu me perguntava, por exemplo, por que os pobres selvagens morriam em grande número antes mesmo de ouvir pronunciar o nome de Deus? Porque tem gente que sem ouvir pronunciar o nome de Deus morrem. Antes mesmo, Jesus dignou-se instruir-me sobre este mistério. Então, diante dessa interpelação, Jesus responde ao seu coração. Pôs-me diante dos olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores que ele criou são belas. Que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume da violeta e a encantadora simplicidade da margarida. Cada um é único. A rosa tem sua beleza, a margarida tem a sua, a violeta tem a sua. Compreendi que se todas as flores, quisessem ser rosas, a natureza perderia o seu ornato. Imagine se tudo que nós andássemos, víssemos fosse rosa, não teria graça. A natureza perderia o seu ornato primaveril e os campos não seriam mais esmaltados de florzinhas. Acontece mesmo no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Ele quis criar os grandes santos que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores. Então nós não somos nem rosa nem lírio, né? Nós somos uma violetinha mal acabada. E estes devem estar contentes em ser margaridas ou violetas. A gente não é rosa, que tem o seu esplendor e a sua beleza, né? E nenhum lírio. Mas podemos nos considerar violetas e margaridas, destinadas a deleitar os olhares do bom Deus, quando ele se abaixa para os pés. Olha o que diz Teresinha. A perfeição consiste em fazer a sua vontade, em sermos o que ele quer que sejamos. Então a perfeição e a santidade é ser o que Deus quer que você seja. É que você atinja a plenitude de si mesmo e chegue à estatura que Deus sonhou para você. Claro, os santos são modelos que nos inspiram, sim, mas você precisa ser a estatura que Deus sonhou para você. Como violeta, como margarida, como rosa ou como lírio. O importante não é que você tenha a beleza do lírio, mas é que você chegue à plenitude de ser, se você foi sonhado por Deus para ser margarida, a plenitude de margarida. Essa é a riqueza da santidade e da perfeição. Chegar ao cume daquilo que Deus sonhou para você. Então você não precisa falar, Senhor, eu queria ser como Santa Teresa. Não, você olha para Santa Teresa, ela é um modelo. Eu queria ser como Francisco de Assis. Não, ele é um modelo.
Mas não é, você não precisa ser Francisco de Assis. Você não precisa de Teresa. Você não precisa de Teresinha. Você não precisa ser João da Cruz. Você não precisa ser São Pedro. Você precisa ser você. Aqui está a perfeição. Ser você, mas chegar ao cume daquilo que Deus sonhou para você. Aí é um desafio, claro. O que Deus sonhou para mim? O que Deus quer que eu seja? Qual é o cume que Deus quer que eu atinja? É nisso que consiste a perfeição de Santa Teresinha. É em querer fazer aquilo que Ele quer. É em ser agradável aos seus olhos, mesmo sendo uma violeta. Mesmo em saber que eu nunca serei uma rosa no jardim divino. Serei sempre uma violetinha. Compreendi ainda que o amor de Nosso Senhor se revela tanto nas almas mais simples, que não resiste em nada à sua graça, como na alma mais sublime. Deus reside na alma mais simples, como na alma mais sublime. Está lá, no fundo da alma. Com efeito, sendo próprio do amor abaixar-se, se todas as almas se assemelhassem aos santos doutores que iluminaram a igreja com o brilho de sua doutrina, parece-me que Deus não desceria tão baixo ao ouvir o coração deles. Mas Ele criou a criancinha que nada sabe e só faz ouvir fracos vagidos. Criou o pobre selvagem, que não tem nada para se guiar senão a lei natural, e até os corações que Ele digna abaixar-se. São essas as duas flores campestres, cuja simplicidade o extasia. Descendo a tal ponto, o bom Deus mostra a sua grandeza infinita. Assim como o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros, cada florzinha, como só existe ela sobre a terra, assim Nosso Senhor se ocupa de cada alma, mesmo que não houvesse outra semelhante. Deus se ocupa comigo. Olha que grandeza Teresinha faz compreender o amor. Deus se ocupa comigo. Deus tem tempo comigo. Isso aqui, se a gente meditar, isso aqui é de cura espiritual. Isso aqui é a genialidade de Santa Teresinha. Você pensa, onde que ela vai falar sobre a pequena via? Ela não vai escrever não. Ela vai falar um momento assim, a minha pequena doutrina. Mas a doutrina dela é justamente essa, de você compreender o seu lugar na igreja. Já que nós vamos chegar lá, quando ela vai falar sobre a vocação dela mesma, né? Mas veja, o reconhecimento de que o bom Deus ilumina e cuida de todas as coisas. E cuida de mim. Ele se ocupa comigo. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. E faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ele se ocupa comigo. Ter esta verdade de fé diante dos olhos e crer nela cura a nossa alma. Mas é preciso meditá-la. Continuemos. Depois ela fala sobre um pouco sobre a grandeza de Deus e a simplicidade da sua alma, né? Como ela vê que Jesus gratuitamente dá mais a ela do que ela merece. Ela mesma vai dizer assim que a única coisa que ela quer fazer é cantar as misericórdias do Senhor. Eu quero ser uma alma que grita as misericórdias do Senhor por onde eu passo, para que as pessoas ouçam e saibam o quanto Deus, o nosso Deus, é extremamente terno e misericordioso. Lembremos que Santa Teresinha está no contexto da França, que sofreu influências no século 17 e 18 do jansenismo, que foi uma heresia, que destruiu muito a fé. E Santa Teresinha é influenciada, os escrúpulos dela, como nós vamos ver a partir dos 8 anos até os 14, a maioria dos escrúpulos é influência jansenista, que é uma heresia, foi condenada pela igreja. Enquanto as irmãs, muitas vezes dos Carmelos, vão fazer um ato de oferecimento à justiça divina, clamando justiça, Teresinha escreve o ato de oferecimento ao amor misericordioso, que nós vamos ler no último dia. Enquanto todo mundo está pensando na justiça divina, Teresinha vem e fala, não, eu compreendo Deus como um bom pai, cuja misericórdia é infinita, cuja bondade é infinita, cuja largueza de graças Ele derrama todos os dias sobre a minha vida, e não tem como não enxergar isso diante dos meus olhos. Mesmo eu sendo tão pequena, tão um verme, tão miserável, veja, e isso aqui que é a misericórdia, que as pessoas não entendem. A misericórdia é o encontro entre
a miséria e a misericórdia. Quem é a misericórdia? Deus. Quem é a miséria? Sou eu. Esse é o encontro entre Deus e o homem. Mas nós temos Deus de um lado, que tem misericórdia para conosco, e nós temos do outro lado nós que reconhecemos a nossa miséria. A Teresinha é profundamente humilde, reconhece sua baixeza. Isso não é abusar da misericórdia, isso é reconhecer a misericórdia. O outro lado da misericórdia, quando as pessoas abusam da misericórdia, é: eu faço o que eu quero, do jeito que quero, e depois recorro à misericórdia. Isso aqui é abusar da misericórdia. O que Teresinha faz é completamente diferente. É o reconhecimento da sua miséria, da sua fragilidade, da sua dependência daquele que é a misericórdia infinita, isto é, Deus. Muito bem. Agora eu quero destacar um ponto, entrando nesse ponto, antes de nós começarmos a falar então da pequena via e tal. Quando ela começa o manuscrito B, que eu quero destacar um ponto aqui, ela vai começar então a desenhar um pouco daquilo que é a sua doutrina. O manuscrito B, lembremos que ela escreve já no ano de 1896, dia 8 de setembro. No outro ano, daqui a um ano ela vai morrer, em 1897. Então, é praticamente o último ano da sua vida. É a reta final, né? E ela começa conclamando o seguinte: olha, não penseis que eu nado em consolações. Tem gente que acha, Teresinha nadava nas consolações divinas, né? Eu não nado em consolações divinas. Não. A única consolação que eu tenho é Jesus. No sacrário. Essa é a minha única consolação. Ela vai dizer aqui que o único amigo da sua alma era Jesus. Ela não tinha mais amigos, porque ele era o seu confidente especial. Eu acho isso daqui genial em Santa Teresinha, porque, de fato, eu acho que amigo é uma coisa muito rara, né? A ponto de a gente dizer, eu não sei se eu tenho um amigo mesmo, né? Nossa, pare, que dó do Senhor. Não precisa ter dó, não. Amigo, enquanto amizade mesmo, aquilo que o livro do Eclesiástico, capítulo 6 diz: quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, prefiguração do céu, certeza de Deus, ponto. Um amigo me conhece por dentro. Santo Agostinho dizia que um amigo é duas almas que vivem num corpo. Não, perdão, dois corpos que vivem numa única alma. Perdão, falei errado. É como se tivesse uma única alma. Então, isso aqui é raro, ou seja, uma pessoa que me conhece por dentro. Não é só, amigo não é só com quem a gente compartilha momentos de alegria, né? Mas amizade mesmo, profunda. Aquilo que Teresinha diz aqui, que o único amigo seu é Jesus, eu acho que de fato esse é o nosso único amigo. Naquilo que se entende o conceito de amizade na Sagrada Escritura. Santo Tomás tem um outro conceito de amizade que diz que amigo é aqueles que buscam as mesmas coisas e detestam as mesmas coisas. Buscam as coisas belas e detestam as coisas que não... Aí é um conceito mais amplo, que daí talvez a gente pode abarcar pessoas. Aquelas pessoas buscam as mesmas coisas, então estamos no mesmo time. E odeiam as mesmas coisas. Mas o conceito de amizade eu acho que é mais profundo ainda conforme a Escritura. Capítulo 6 do livro do Eclesiástico, né? Um amigo é um tesouro. E um amigo é aquele que a gente revela o mais profundo das nossas misérias. Ele nos ama não por aquilo que nós somos. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Independente se eu fosse a pior tragédia do mundo, eu amo você. Pode ser o pior, eu continuarei amando e não desistirei. Porque é assim que Deus nos ama, não é? Nós fazemos tudo errado e Ele vai lá e continua nos amando. Ele continua insistindo, Ele continua conosco. Aí Teresinha vai dizer, é que não tem número, né, de parágrafo aqui, mas em tese está no segundo parágrafo do manuscrito B. A ciência do amor é quando ela fala pela primeira vez sobre a ciência do amor. Sim. Olha o que ela entende pela ciência do amor. Sim. Esta palavra ressoa ao ouvido de minha alma. Não desejo senão esta ciência,
Tendo deixado todas as minhas riquezas por ela, penso como a esposa do Sagrado Cânticos. Quem já leu o Cântico dos Cânticos sabe, né? Não ter dado nada. A esposa do Cântico dos Cânticos, ela diz que ela não deu nada para o seu amado. O Cântico dos Cânticos é um livro místico que foi escrito por Salomão, né? Então, Salomão descreve o que é a intimidade do amado e da amada, do esposo com a esposa. É assim que ela vê o seu encontro com Jesus, né? Compreendo muito bem, diz Santa Teresinha, que só o amor pode tornar agradável a Deus. E este amor é o único bem que ambiciono. Então, se você quer ser agradável a Deus, ame. Porque é a única coisa. Teresinha diz, eu só ambiciono isso, chegar ao amor. É o 241. Compreendo muito bem que só o amor pode tornar agradáveis a Deus. Jesus se compraz em me mostrar o único caminho que conduz a essa fornalha. Eu quero chegar no amor. Eu quero ter um amor ardente. Como chegar nessa fornalha ardente? Este caminho é o abandono. Então vai vendo. O que é a ciência do amor? A ciência do amor é um caminho de abandono, da criancinha que adormece, sem temor nos braços do Pai, e que confia. Se alguém for pequenino, diz Jesus, vem a mim, diz o Espírito pela boca de Salomão. Este mesmo Espírito de amor disse ainda, que a misericórdia é concedida aos pequeninos. Foi Jesus que disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Este é inclusive o evangelho da missa do dia de Santa Teresinha, capítulo 18 do evangelho de Mateus. Se vocês forem ouvir, a igreja colocou justamente esse evangelho. Porque Teresinha entende que o abandono nas mãos de Deus, nos braços do Pai, é o caminho para chegar à ciência do amor, de uma plena confiança em Deus. Jesus não pede grandes ações, mas unicamente o abandono e a gratidão. Pois, disse ele no Salmo, não preciso dos cabritos de vosso rebanho, todas as feras da floresta me pertencem, assim como os animais que passam nas colinas, todas as aves das montanhas. Então, a única coisa que Deus quer, que é agradável a Ele, é o sacrifício de me abandonar nas suas mãos. Aí ela vai começar a descrever, a partir do dia 8 de setembro, o que é essa vocação a qual nós somos chamados. E que Santa Teresinha quer que a gente entenda, a vocação do amor. Diz ela, ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser por minha contigo, mãe das almas, deveria ser bastante para mim. Ela já devia estar satisfeita de ser carmelita, ser mãe de almas, e pronto, tá bom, faça isso e seja uma ótima santa. Não é assim. Sem dúvida, estes 3 privilégios bem constituem minha vocação. Ser carmelita, esposa e mãe. Então lá eu vou ser uma boa carmelita, vou ser uma boa mãe para os meus filhos espirituais e vou ser uma ótima esposa de Cristo. Pronto. Vou chegar no céu, né? Contudo, sinto em mim outras vocações. Então, Teresinha está aqui numa encruzilhada, né? Eu vejo que em mim há outras vocações. Vocês vão achar engraçado, mas Teresinha vai contar cada coisa aqui. Vamos lá. Sinto em mim a vocação de ser guerreiro, de ser padre, de ser apóstolo, de ser doutora, de ser mártir. Teresinha quer ser tudo, né? Enfim, sinto a necessidade e o desejo de realizar por ti, Jesus, todas as obras, as mais heróicas. Olha o que é o amor de uma pessoa. Eu quero fazer tudo para Jesus. Sinto em minha alma a coragem de um cruzado. Ela queria ir para as cruzadas para defender a fé. Quisera morrer num campo de batalha pela defesa da fé católica. Então eu já queria morrer lá, derramando meu sangue, ser totalmente destruída pela fé católica. Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó Jesus, eu te traria em minhas mãos. Olha, a vontade de ser padre, né, de Santa Teresinha. Eu queria te trazer em minhas mãos no momento da consagração da missa. A minha voz, o Senhor desceria do céu, né? Ela tem um certo, entendo, ciúmes
dos padres que dizem: Jesus vem para cá, e ele vem, no sentido da palavra da consagração, né? Então ele manda, o padre manda e Jesus obedece. Eu queria fazer isso também. Com que amor eu te daria as almas? Mas ai, embora desejando ser padre, admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis e sinto a vocação de imitá-lo, recusando a dignidade do sacerdócio. Sabia que o Francisco de Assis nunca foi padre, né? Foi só um irmão. Então ela também sente a humildade, o desejo de ser humilde que nem Francisco de Assis, porque ele foi humilde e não quis ser padre. Então eu também queria ser como Francisco de Assis. Ah, meu Jesus, meu amor de minha vida, como conciliar esse contraste? Como realizar os desejos de minha alma? Ah, apesar de minha pequenez, quisera esclarecer as almas como os profetas. Então agora ela quer ser profeta também. Eu queria ser profeta como no Antigo Testamento. Eu queria ser doutora. Tenho a vocação de ser apóstolo. Quisera percorrer a terra e pregar teu nome, implantar no solo infiel tua cruz gloriosa. Então ela queria pregar o evangelho para aqueles que não têm fé, implantando a cruz. Mas, ó meu amado, uma só missão me bastaria. Quisera anunciar ao mesmo tempo o evangelho nas 5 partes do mundo, até as ilhas mais distantes. Quisera ser missionária, não somente durante alguns anos, mas gostaria de sê-lo desde a criação do mundo. Então eu queria ser missionária desde que Deus criou o mundo, e sê-lo até a consumação dos séculos. Olha a loucura de Santa Teresinha. Eu queria lá no princípio estar anunciando o vosso nome até o fim dos séculos. Mas quisera também, ó meu amado Salvador, derramar meu sangue por ti até a última gota. O martírio, esse é o sonho da minha juventude. Ela queria ser mártir. Este sonho cresceu comigo nos claustros. Sinto, contudo, também nisto meu sonho é uma loucura, pois não saberia limitar a desejar um gênero de martírio. Para me satisfazer, precisaria todos. Então ela não consegue olhar um tipo de martírio, seria suficiente. Eu queria todos os tipos de martírio, né? Como tu, meu esposo adorado, eu quisera ser flagelado e crucificado. Mas eu também queria ser esfolada, como São Bartolomeu, que foi arrancado toda a pele. Ela queria ser como todos os mártires, morrer do jeito de todos. Queria ser como João, mergulhado no azeite fervendo. Queria sofrer o suplício de todos os mártires, como Santa Inês, Santa Cecília. Quisera apresentar o meu pescoço à espada. Queria oferecer o meu pescoço à espada. Como Joana d'Arc, minha querida irmã, quisera ser jogada na fogueira, para poder murmurar teu nome. Ó Jesus, era só isso que ela queria. Pensando nos tormentos que serão a partilha dos cristãos no tempo do anticristo, meu coração exulta e quisera que estes tormentos me fossem reservados. Jesus, Jesus, se eu quisesse escrever todos os meus desejos, seria preciso que tomasse o teu livro da vida, onde estão relatados as ações de todos os santos. E essas ações eu queria realizar todas por ti. Ó meu Jesus, o que vais me responder diante das minhas loucuras? O que Jesus vai falar para Santa Teresinha diante de tanta loucura, né? Haverá uma alma mais pequenina, mais impotente que a minha? Olha para você ver que grandeza. Ela quer fazer tudo por amor de Jesus, mas ao mesmo tempo ela se vê um grãozinho de areia. Eu queria fazer tudo, mas o que Jesus vai falar para mim? Você, Teresinha, tão pequenininha, tão impotente. Entretanto, por causa mesmo de minha fraqueza, aprove o Senhor me cumular de meus pequenos desejos infantis. E hoje, queres realizar outros desejos maiores que o universo. Na hora da oração, estes meus desejos, fazendo-me sofrer um verdadeiro martírio, abri a epístola de São Paulo, a fim de procurar uma resposta. Então ela foi lá na Bíblia, abriu os capítulos 12 e 13 da carta de São Paulo aos Coríntios. E ela teve a resposta de Jesus. Caíram-me os olhos. Li no primeiro que todos não podem ser apóstolos. Ela já chegou no capítulo 12, viu? Nem todo mundo, foi São Paulo que disse, nem todo mundo pode ser apóstolo. Nem todo mundo pode ser profeta, nem todo mundo pode ser doutor. Que a igreja é composta de membros diferentes e que o olho não pode ser ao mesmo tempo mão. Tem como. Mas Teresinha queria ser tudo. A resposta era clara.
mas não estava satisfeito com os meus desejos, não estava em paz. Como Madalena, inclinando-se sem cessar para junto do túmulo, acabou por encontrar o que procurava, assim descendo até as profundezas do meu nada. Elevei-me tão alto que pude atingir meu fim. Sem desanimar, continuei minha leitura e esta frase me consolou. Procurai com ardor os dons mais perfeitos, mas vou mostrar-vos ainda uma via mais excelente. E o apóstolo explica como os dons mais perfeitos não são nada sem o amor. E que a caridade é a via mais excelente. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconheci em nenhum dos membros descritos por São Paulo. Ou antes, queria reconhecer-me em todos. Então ela vê a carta de São Paulo, capítulo 12. São Paulo vai falando lá, alguns são profetas, outros são, cada um tem um carisma dentro da igreja, né? Eu olho para todos eles, eu não me reconheço em nenhum, mas eu quero ser todos. Ai, Terezinha. A caridade deu-me a chave de minha vocação. Compreendi que se a igreja inteira tinha um corpo, composto de diferentes membros, não faltava mais o necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha um coração, e que este coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja, e que se o amor viesse a se extinguir, os apóstolos não anunciariam mais o nome de Jesus, o Evangelho. Os mártires recusariam derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, que abraça todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, que ele é eterno. Então, no auge da minha alegria delirante, exclamei: ó Jesus, meu amor, encontrei enfim minha vocação. Minha vocação é o amor. Então ela disse que ela quer ser o amor na igreja, ela quer ser tudo. Pronto, eu sou o coração. Porque nenhum órgão vai funcionar se não for pelo amor. O que adianta profeta pregar se não for por causa de Cristo, por amor? Então eu não quero ser nenhum membro, eu quero ser o coração da igreja. No coração da minha igreja, diz ela, eu quero ser o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja. Este meu lugar, ó meu Deus, fostes vós que me destes. No coração da minha igreja, eu serei o amor. Assim serei tudo. Assim terei realizado o meu sonho de ser tudo, de poder realizar todas as minhas vocações. Olha o que é o amor delirante de uma pessoa. Mesmo ela vendo que aquele desejo era irrealizável. Ela diz que é um sonho infantil de alguém que Jesus brinca e fala assim: coitadinha Terezinha, você, tão pequenininha, tão impotente, vai fazer isso aqui? Não dá. Mas mesmo assim eu quero ser tudo. Esse é o sonho de Terezinha, de conquistar e de gastar a sua vida de forma delirante por amor a Cristo. Por que falar de uma alegria delirante, diz ela? Não, essa expressão não é exata. É antes a paz, a calma e serena do navegante, percebendo o farol que deve conduzi-lo ao porto. Sou apenas uma criança impotente e fraca. Contudo, é minha própria fraqueza que me dá a audácia de oferecer-me como vítima de amor. Então, a audácia de Terezinha está justamente em ser uma oferenda a Deus, nas pequenas coisas. Eu serei uma vítima de amor nas pequenas coisas que Deus me confiar. Depois nós vamos chegar lá no manuscrito C e nós vamos detalhar melhor como ela foi fazendo este caminho de santificação em ser o coração da igreja, em ser, como ela diz, o sustentáculo da igreja. Mas vejam, o caminho que Santa Teresinha nos indica é um caminho de perfeição. Por isso ela é descrita como doutora da ciência do amor. Porque o seu amor não se contém, o seu amor quer fazer tudo. E o amor, como diz o Cântico dos Cânticos, está em busca do amado. Ele sai desesperadamente pela noite à procura do amado, até encontrá-lo. E ela quer encontrar. E eis que Jesus revela a ela numa oração. Os capítulos 12 e 13 diz: olha, está aqui. Você não tem vocação para ser apóstolo, você não tem vocação para isso. Você tem vocação para seu coração, para seu amor. E é por isso que Santa Teresinha é um furacão de glória, né? Como o próprio Pio X disse, como tantos outros santos que vieram depois dela vão dizer sobre o furacão de glória que foi Santa Teresinha. Porque haja vista, gente, nós vamos chegar lá na frente, nós vamos falar do ano da morte dela.
em 1897. Um ano depois da morte dela, em 1898, eles publicam a primeira edição do manuscrito da História de uma Alma. Porque as irmãs acharam por bem compilar, leram, a Maria Inês, que é a Paulina, fez uma junção e publicaram como um livro. A surpresa daquilo foi que as edições, em 2 anos, já tinham sido publicadas em 5 línguas, 5 idiomas. O Carmelo de Lisieux, em 1903 e 1904 seguintes, recebia por dia mais de 400 a 500 cartas contando testemunhos de graças que alcançava por intercessão de Santa Teresinha. Então, assim, ela foi canonizada mais tarde, depois, em 1925, né, pelo Papa Pio XI. Mas a santidade de Santa Teresinha já era vista 3, 4 anos após a sua morte. Tanto que tiveram que criar um departamento do correio, né, não se chama isso na França, né, mas da empresa de entregas de cartas, só dentro do Carmelo. Porque não se vencia em Lisieux a quantidade de cartas, os carteiros não davam conta de separar as cartas que vinham. Aí foi criado um departamento de cartas em Lisieux, dentro do Carmelo, só para receber as cartas das graças pela intercessão de Santa Teresinha. Tanto que, se nós formos olhar, ela é uma santa de uma das maiores devoções, não só no Brasil, mas no mundo. E muito mais que muitos outros santos. Eu vejo por Jacarezinho, né? Eu morei em Jacarezinho quase 12 anos. Lá em Jacarezinho, o dia da padroeira, não enche a catedral. E as outras paróquias também podem rezar a missa, vai lá um pingo de gente. O dia de Santa Teresinha pode cair segunda, terça, o dia que for. E a missa de Santa Teresinha, as 5 paróquias lotam. Você passa nas 5, está abarrotado de gente e nem você se pergunta, mas por quê? Porque ela mesmo, como ela disse, ela passaria os seus dias no céu, se assim pode dizer, né, fazendo bem sobre a terra. Que a missão dela, nós vamos ler o texto de julho de 1897, que ela vai dizer assim que ela está prestes a começar a sua missão. Ela não começou a sua missão ainda. Que a sua missão era começar no dia da sua morte. E que ela iria buscar as almas mais difíceis. E de fato, a Santa Teresinha é uma santa de conversões difíceis. Sobretudo no século XX, de conversões intelectuais, por meio dela. Pessoas assim que têm dificuldades, que se dizem ateus e que chegam por caminhos pela via de Santa Teresinha. Claro que, desculpa aí, ela é mais apaixonada pelos padres, né? Então ela escolhe, desculpa aí, ela era extremamente apaixonada pelos padres. Então nós padres temos um privilégio de Santa Teresinha porque ela nos escolhe, né? Então ela diz que ia escolher muitos sacerdotes e escolhe mesmo. Quando ela resolve escolher alguém, ela escolhe e ajuda nesse caminho. Então ela é nesse sentido um grande modelo para todos nós padres, sacerdotes, justamente porque ela nos apresenta esse caminho dócil de uma oferenda, de uma vítima de amor, tanto que quando a gente vai olhar as cartas, né, que ela escreveu, a maioria dos diálogos dela são com filhos espirituais sacerdotes e seminaristas. Cartas muito profundas assim de pessoas que estavam em crises vocacionais, ela escreve exortando, mostrando o caminho pelo qual deveriam percorrer. Então, isso é um panorama inicial, um pouco da sua biografia e um pouco daquilo que está no seu caminho de santificação acerca desta via da ciência do amor, que nós vamos mergulhar nos próximos encontros, tratando do que Teresinha entende por esse abandono, o que ela entende por essa confiança, né, o caminho que Santa Teresinha fez para conseguir chegar a esta via da ciência do amor. Mas não somente isso, nós vamos ver o relacionamento de Santa Teresinha com Nossa Senhora, que um fato vai mudar de maneira crucial a sua vida, tanto que Nossa Senhora do Sorriso, né, que é a imagem que está ao centro ali, ela tem uma história na vida de Santa Teresinha no dia 13 de maio de 1893, antes mesmo de ela entrar no Carmelo, que foi um sorriso de Nossa Senhora que curou Santa Teresinha da depressão.
Na verdade, a imagem que sorriu é Nossa Senhora das Vitórias. Depois vai receber o título de Nossa Senhora do Sorriso por causa de Santa Teresinha, né? Mas a imagem que sorriu é Nossa Senhora das Vitórias, a quem São Luís tinha grande devoção e ia todos os anos ao santuário de Nossa Senhora das Vitórias para pedir graças. Inclusive, ele pedia incessantemente pela cura da filha, que já vinha há mais de 10 anos naqueles escrúpulos, naquela depressão, naquela hipersensibilidade. É através de Nossa Senhora do Sorriso que vai acontecer um milagre. E nós vamos ver como é o relacionamento de Santa Teresinha com Nossa Senhora. Nós vamos olhar também um fato na vida de Santa Teresinha que muda crucialmente sua vida. 25 de dezembro de 1896. Depois nós vamos olhar a Páscoa de 1897, Pentecostes de 1897, julho de 1897, agosto e setembro. Esses últimos anos, assim, que é uma coisa fina para a gente entender o que é abandonar nas mãos de Deus, né? O que é confiança nas mãos de Deus, né? É você se jogar mesmo e deixar que Deus conduza. E não é fácil. Na verdade, quando a gente fala que é pequena via, é no fundo, via de gigante. De pequena não tem muita coisa, não. Pequena porque é um caminho simples, mas é via de gigante. A gente não é tão simples, né? Para nós que temos esse amor próprio enraizado em nós mesmos, seguir pela via. Porque daí o pessoal fala assim, eu não vou por Santa Teresa, eu não vou por João da Cruz, né? Porque são grandes majestades, eu vou com Teresinha, pela pequena via. Mas daí quando você se depara com a pequena via, ela também não é uma via simples. Ela é uma via de oferenda, que é um caminho de santidade. Mas tem que ter uma entrega, tem que ter uma oferenda. Tem que ter uma imolação de si mesmo. E isso não é fácil. É como ela disse aqui no início do manuscrito A. Quando foi pedido a ela que escrevesse, o medo dela é que ao escrever sobre si mesmo, ela começaria a cultuar o amor próprio. Eu vou começar a falar de mim, então é gostoso falar de mim, né? E aí a gente tende a fixar o nosso olhar só em nós mesmos. Esse é um dos maiores empecilhos do caminho de santificação, né? Negar a si mesmo, né? Que Jesus diz lá, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A renúncia de si mesmo é o processo mais doloroso no caminho de santificação, porque a gente não sabe se está fazendo a coisa por amor ou por vaidade. E quando a gente olha, 99% das nossas ações são revestidas de vaidade. Você está fazendo por amor, mas tem um pouquinho ali, né? 100% puro é difícil, não é? Você fala assim, nossa, isso que eu estou fazendo unicamente por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que tem alguém vendo também? Né? Lá pelas tantas a gente pergunta, será que tem alguém? Será? Né? Vai que tem alguém vendo, é legal também, não é para você ver, mas a gente não gosto de contar as coisas que eu faço com Jesus, aqui é só minha relação, né? Mas é importante que eu partilhe com você, é testemunho, né? Veja, no testemunho, pode ser que o testemunho esteja profundamente enraizado no amor próprio. Não sei se o seu testemunho de fato é testemunho, se é um enchimento de si mesmo. Nossa, as pessoas vão saber que isso aconteceu comigo, que eu passei pelo vale da sombra da morte. Então, por isso que eu disse, o processo do esquecimento, do anular-se a si mesmo, é um processo muito doloroso. É um despojar-se de si mesmo, né? Então, vamos pedir a Santa Teresinha que nos ajude a continuar nosso caminho. Na semana que vem nós vamos sequenciar e vamos dar o primeiro passo para entender a pequena via. O que é essa pequena via? O que é essa ciência que Santa Teresinha tanto quis ensinar? Para que a gente possa também, né, nas coisas pequenas. Vocês vão ver, gente, que existem alguns detalhes que não são tão difíceis, mas é um processo de morte tremendo. Coisas pequenas no dia a dia que a gente pode fazer por amor ao nosso Senhor, que às vezes a gente não faz e que a gente ganharia muito fazendo. A gente não consegue porque tem que matar o vermezinho que está aqui dentro o tempo inteiro, né?
Então vamos agradecer a Santa Teresinha, que Deus nos permita, neste primeiro dia de encontro, a graça de cada vez mais olharmos para o testemunho de nossa querida padroeira, e nós agradecemos a Deus profundamente porque nos deu esta padroeira. Uma padroeira que desejava amar nosso Senhor, não em pequenas medidas, mas na sua loucura de amor, desejava fazer tudo por Cristo. Ó Senhor, quisera eu ter os desejos de Santa Teresinha, por mínimos que fossem, o desejo de fazer um pouco por amor de vós. Concedei-me, Senhor, a graça de que neste tempo de meditação, nos aproximando da festa, da padroeira, da novena, que nós sejamos profundamente enraizados com a vida, com o testemunho, com a santidade desta nossa grande santa e doutora. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Sob a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.